Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Como vai? Tudo bem? Nós estamos super bem. Dia de Natal. 25 de dezembro. Temos todos os modelos aqui. Temos pessoas inteligentes, temos pessoas VIPs, temos pessoas burras, temos pessoas com tosse, temos pessoas de mau humor, temos tudo um pouco. Porque notícia mesmo tá bravo. Tá bravo. Notícia mesmo tá bravo. Fora o nosso arcebispo metropolitano, Dom Jaime Spengler, que criticou o pronunciamento de Natal do presidente Michel Temer. Ele disse, entre outras coisas, ele questionou aquela famosa frase do presidente, quando ele disse assim, ó, o custo de vida está mais barato no Brasil. Para quem, cara pálida? Para quem? Outra coisa que ele disse que foi muito maravilhosa, assim, ó, ele falou como é que uma crise, como é que é a situação da crise, quer dizer, ninguém está com crise, é isso que eu não vi. Porque eu poupei os meus ouvidos e os meus olhos, eu não assisti o pronunciamento do presidente. Depois que repercutiu, eu fui ouvir. Foi a maior quantidade de bobagem por minuto quadrado que eu já vi na minha vida. Não vi. Ele disse que tá tudo mais barato para comer, para vestir, para morar. Não sei da onde que ele tirou isso. Né? Eu botei a gasolina agora, tá R$ 4,37. Que absurdo. Eu sou presidente, R$ 4,37. Qual é o país que esse cara vive, hein? O país dele, né? Me diz tu. É dele, ele é o dono. Ele vive no Brasil, nós vivemos no país do Sartori, o país da incompetência, a gasolina mais cara do Brasil. Tem que dizer para o telespectador, o senhor paga a gasolina que o seu Sartori aumentou. Santa Catarina está R$13,95, R$13,90. Aqui tudo é caro. Então o seu Temer fala para o Brasil, não para o Rio Grande do Sul. Nós somos manezinho do Brasil, isso é uma real que o Temer falou. Eu não sou manezinho. No gaúcho com esse governador tudo é caro aqui, Magda. Olha, eu diria que é a combinação dos dois, viu? Porque o preço da gasolina, assim como o preço do bujão de gás, é uma sacanagem. A energia elétrica, sabe? Aí eles vêm com uma inflação de 2,8, 2,9. Que foi o que o presidente disse, né? Magda, e o mais engraçado é o seguinte, o Marne Barcelos, você estou ouvindo, senhor. Parte da história do rádio gaúcho Eu não estou ouvindo. Passa pelos seus lábios. Então, eu quero dizer o seguinte, parte da história do rádio gaúcho passa pela sua voz. Então, eu quero aqui trazer o senhor nessa discussão. O mais divertido de tudo é ver os coleguinhas e as coleguinhas tentando oficiosamente explicar as barbaridades que o Michel Temer diz. Não, tem gente que tenta explicar. Não, mas em parte ele tem razão. Porque, não, eu ouvi essa pérola assim, ó. As coisas estão subindo menos, portanto estão mais baratas. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu ouvi, juro, eu ouvi. As coisas precisam baixar o preço para ficar mais barato. Eu ouvi. O senhor ouviu em privê ou no ar? Não, no ar. Eu estava voltando, agora na estrada, voltando do litoral, estava zapeando as emissoras, né? Aqui, só aqui, ouvi um pouquinho, daqui a pouco eu ouvi essa. As coisas estão mais baratas porque estão subindo menos. Aí eu larguei. Desliguei o rádio. Eu desliguei o rádio por 3 minutos para respirar fundo. A gente não acredita quando ouve uma coisa dessa. Não, as é o descrédito do jornalismo, descrédito. Não, as explicações são fantásticas. Sabe, comentarista de release ou comentarista de Google? Mas às vezes as pessoas não são preparadas, né, para o lugar que estão. E eu acho mas são baratas. Temeridade. Mas são baratas, sim, são baratas. Mas pelo visto nós vemos só políticos que não estão preparados. Né? Não, mas nós não estamos nem falando de políticos, nós estamos falando de gestores também. Esse Pedro Parente que está fazendo essa sacanagem com o preço da gasolina, esse Pedro Parente, ele andou aqui no Sul, aqui... Foi presidente da andou fazendo... tiveram que correr ele daqui, porque... quase... ele já tinha sido meio homem de confiança do Fernando Henrique. Nunca foi um bom gestor. Não é um bom gestor. Aí botaram esse cara para comandar a Petrobras. Desde que ele está lá, ele só sobe o preço da gasolina.
Não se vê investimento, não se vê projeto para Petrobras, não se vê Tem nenhuma lugares novidade. que está custando mais de R$5 a gasolina no Rio Grande do Sul. O preço da gasolina e o preço do gás. Só sabe subir preço. Para aí, ó. Gestão assim eu também sei fazer. E quando vocês riram, o senhor riu de mim, que eu disse que vai começar o imposto do vento, as pessoas acham que é brincadeira. E é a verdade. energia. Agora o senhor acredita em mim? Eu não acredito, não. Eu li hoje, quando eu li, eu digo, o Marlin tinha razão. Eu achei que era maluquice e é verdade. Imposto do vento. Eles vão cobrar Explique, imposto do por vento. gentileza. O Imposto do problema, vento. Marlon, sabe o que é? Eu acho que o tema Bom, devia depois de fazer o seguinte discurso. O Brasil está indo, Minas Gerais nunca teve tão bem nos últimos anos. Acho que Minas Gerais é uma pindaíba que... A Fiat Acho que é aumentou uma chuta. a sua produção de carro. O problema todo está naquele 9,9% do país que se chama Rio Grande do Sul. Ele tem que fazer dois discursos. Chico. Não, e o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro? Mas o Rio de Janeiro, na média, Brasil está crescendo. Na média, Brasil. Chicão, É que assim nós somos o fim, Chico, da picada, então nós achamos que o Brasil é o fim da picada também. Chicão, o que tu anda lendo, hein? Não, eu quero saber. Minas Gerais está numa pindaíba tentando Tudo é pindaíba. renegociar São lá Paulo também. está numa pindaíba. Tudo é pindaíba. Não, São Paulo não está na pindaíba. Agora, o Rio Grande do São Sul... Paulo não está na pindaíba, não. Ninguém está dizendo que o Rio Grande do Sul não está. Mas não vem trazer exemplos de gente que está tão ou até pior que a gente. Minas Gerais está mal. Está mal. O Rio de Janeiro está quebradinho, né? O Rio de Janeiro que mantém a força política. Exatamente, É os o Rio de Janeiro ministros tá do quebrado. STF, eu não sei que, os políticos fortes do Rio de olha, Janeiro. o golpe que eles tomaram é uma coisa. Tudo meu irmão, coitado, tudo meu irmão, não, do Beira é da muito Praia. complicado Aí mas, sabe, tá demais o negócio. Aí eles vêm com inflação de 2,8%, 2,9%. Achando que a gente é bobo de acreditar. Não, e aí vem os oficialistas, né? Os especialistas. Não, pois é que a inflação depurada, quando ela parte Impressionante, tal né? A instituição... semântica do coisa. Não, aí eu largo. Marli, eu não consigo mais. Eu não assumo, ouço mais, eu sou não o cara mais velho dessa bancada. Não, eu sou mais velho. Não, eu tô velho. Eu não tenho mais paciência. Quando começam a falar, eu já sei. Eu digo, vem besteira. Tá vindo. Chegou a besteira. Eu sou provecto e o senhor é semiprovecto. Não, eu já estou hiperprovecto, porque eu não tenho uma paciência para aturar. Quando eu ouço certos comentários, chega a me dar um troço. Eu digo, cara, E as essa pessoa não leu para falar. aceitam aquilo que é imposto pela mídia. Você viu que a mídia fez aquela campanha aí da Previdência, já melhorou? Ele já melhorou 3 pontos. Nunca a indústria automobilística Vendeu estava tanto, tão isso é bem verdade. que nem agora. Nunca o consumo de luz foi tão bem no Brasil. No Rio Grande do Sul, não. O Rio Grande do Sul está mais para Bolívia que para o Brasil. O Brasil está bem, está indo bem. Agora o Rio Grande do Sul está uma porcaria. Eu acho que o discurso tem que ser nessa linha. Olha, Felizmente nós moramos a aqui, Cirlei né? Belos diz o seguinte, ela ontem estava assistindo TV e escreveu para nós. Olá, estou escutando o pronunciamento do Temer e lembrei de vocês. Como queria escutar o parecer de vocês e principalmente do Vitorino? Se você está assistindo o programa, acabou de assistir. Bom Natal, estou em Balneário Camboriú com um empurrãozinho do Chicão. Beijo. Ô, dona Cilei, na boa, dona Cilei, da hora deu vontade de chamar um médico, viu? Um manicômio público de Camisa de Brasília, força alguém. pra ele, né? Porque barbaridade, o que esse sujeito dizer uma coisa como essa, Marne, dizer que o Brasil está mais barato, está melhor de viver, que as coisas estão, que a economia brasileira está indo pro rumo certo. 159 bilhões de déficit. O cara conseguiu aumentar o déficit da Dilma. 159 bilhões. E aí, uma semana atrás, o seu Henrique Meirelles diz: o governo está cogitando aumentar impostos. a presidência pelo PMDB. Pode se candidatar, esse cara pode se candidatar. Rodrigo Maia também anunciou que vai tentar. Pode se candidatar, todos esses caras não se elegem nem no canil. Olha aqui, hoje, há uma semana atrás, o ministro da Fazenda disse que o governo está cogitando aumentar impostos para cobrir o déficit, porque não vai fechar nem com 159 bilhões de déficit. Aí o cara veio na mensagem de Natal dizer que o Brasil está indo para o rumo certo, está indo para o caminho, que está indo... para! Interna esse cara. Também da reforma da Previdência, elogiou os argentinos que aprovaram a reforma da Previdência, falou muito que a gente precisa aprovar a reforma da Previdência. Na contrapartida, juízes já estão se articulando diante da decisão do ministro Luiz Fux de liberar
para o plenário decidir sobre auxílio moradia, se pode, se não pode. Eles já estão se articulando para no dia 1º de fevereiro estar em Brasília. Entidades de classe vão pagar passagem e tudo mais para que haja uma manifestação, porque eles não querem perder esses benefícios e também não querem a reforma da Previdência. Olha que maravilha. Os caras ganham 30 pau por mês e não querem perder esses penduricários. Exato, de 5 mil quase, né? Que é o auxílio 4 mil moradia. e pouco. 4 mil. Não, mas é que tem os outros penduricários. Junto, né? Tem o auxílio educação, tem o auxílio não moradia. Aí tem a sessão, não Se o sei o senhor quê. estivesse no lugar deles, o que o senhor faria? Ah, não, Marni, eu vou falar. Não, estou fazendo uma pergunta. Eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tivesse no lugar dele, Se o senhor fosse o pela magistrado. liturgia do cargo, eu deixaria que fosse decidido. Eu não influenciaria. Porque eu vou contar um negócio para você, talvez até nem devesse contar aqui, mas vou te contar. Você sabe que eu já disse uma vez para o cliente, eu acho que eu cobrei demais de você por esse processo tão simples. E renegociei. Ele pagou menos da metade do que eu tinha cobrado dele. Porque eu disse, olha, foi um processo fácil de solução rápida. Eu nem deveria dizer isso. Mas eu acho que eu achei que era uma questão de justiça. Foro íntimo. Conversei com o rapaz, eu já fiz isso. E tem mais, se esse rapaz estiver nos assistindo, ele sabe quem é e nos assiste. Se esse rapaz estiver nos assistindo, queria um dia se manifestar, eu já fiz isso porque achei que era injusto. Agora, 2 meses de férias por ano. 2 meses de férias por ano. 30 pau por mês. Mais a sessão de não sei o quê, mais o adicional de não sei o quê, mais... Eu não sou contra o auxílio moradia. Mas não tem que juiz desde que recebe 100 mil por mês? Não foi declarado isso? Sim. Exatamente. Você viu que Os recebeu contra- 500 mil. 500 mil, exatamente. Desembargador do Rio de Janeiro. 588 Lá mil. de Goiás também. Sabe, é porque é tudo... tem os penduricários que vão... Olha bem, eu não sou contra o auxílio moradia. Auxílio moradia, assim. A dona Magda Beatriz é juíza em Caxias do Sul. Ela é transferida para Santiago do Boqueirão. Dona Magda... Ela tem a casa dela em Caxias. Sua casa em Caxias. A dona Magda Beatriz, a senhora vai receber auxílio moradia por 1 ano até a enquanto senhora... a senhora morar lá. A senhora morar E vai lá. ter que pagar. E 1 ano a senhora vai ter que aguentar, Trabalhando. ver Isso aí, aluguel, coisa e tal. isso aí. Sou contra, assim. Mas para aí, ó. Tem gente que mora a 2 quadras do fórum e recebe auxílio moradia. Com a casa própria. Não, na casa própria. Mora 2 quadras fora em casa própria. exatamente. Recebe auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio alimentação para quem ganha 30 Educação. por mês. Ah, para aí, gente. Não Tá, dá. e os juízes já estão até planejando um protesto para depois que voltarem, né? Sim, lá. mas eles querem fazer um protesto. Eles não querem fazer um protesto no recesso, querem fazer um protesto só depois. Não, depois que voltar do recesso, É, obviamente, claro. né? Jura que eles vão fazer agora, não vai? imagina. Ah, não, tem que fazer agora. Estão de durante o férias, processo. né? Mas vão faltar na firma para fazer protesto? Estão de férias. Ó, dona Magda, eu sinceramente Sim, seu Marne. entrei no meu processo contemplativo, fiquei olhando para a parede. Falando com as paredes, confessando as paredes. Não tinha tomado remedinho, né? Não tomei absolutamente. Eu não tomo nada. Eu ia dizer uma bobagem. Só já Olha, é percebi. uma criação. Não. Não E trata aí assim eu o fiquei amiguinho. pensando, e tal, Coleguinha, coloquei o meu velho amigo Frank Sinatra de fundo, lá ouvindo algumas canções do Sinatra, Tiras aquela de coisa leve, de toda, né? E aí eu comecei no meu estado contemplativo, sentado na minha poltrona favorita e no meu cubículo, onde eu moro, e eu fiquei pensando na vida em todo esse ano, depois de assistir esse senhor que se diz presidente da República, tudo que ele falou e todas essas reivindicações, eu acho que todo mundo tem que reivindicar mesmo, fala quem ganha, quem fala mais alto, quem tem mais poder, né? Quem tem mais poder, quem tem a caneta na mão e tudo mais, né? E eu fiquei pensando, puxa, que suplício o nosso país ultimamente, que suplício, que angústia nós estamos sentindo. E o pior de tudo, que eu tenho ouvido dezenas, centenas de pessoas que me atacam na rua e que dizem o seguinte: que saudade dos militares, que saudade. Na época dos militares, as pessoas mais antigas, é claro, como eu, tem saudade dos militares. Por quê? Por causa da disciplina, por causa das coisas que eram diferentes de hoje. Eu já estou começando a pensar meio Chicão Tofani da vida, etc., meio Paulo Sérgio, Arena e tal, essas coisas todas, porque não é possível tanto desmando. O brasileiro não tem mais paciência, o brasileiro não tem mais saco, desculpem dizer essa palavra muito forte, para aguentar tudo isso que nós estamos aguentando. Aumento todo dia, o medo de andar nas ruas, não tem
tem segurança, as pessoas saindo das escolas particulares porque não tem mais dinheiro, cancelando os planos de saúde porque não podem mais pagar, devolvendo os apartamentos. Alguns aspectos, a venda de carros usados realmente cresceu no Brasil, outros aspectos, alguma coisa cresceu no Brasil, mas eu estou falando no sentido geral. Então tem que haver uma mudança. E qual seria a mudança? Qual seria o grande nome para resolver isso aí? E a pergunta principal: alguém irá resolver, dona Magda, esse grande problema, esse grande embuste que é esse processo democrático? Não, essas pessoas que são aí, né? Então eu vou te dar uma notícia para te cortar os pulsos de vez. Sabe quem é o próximo presidente do STF? Quem? Toffoli. Ah, não. Vamos botar a raposa para cuidar do galinheiro? Em setembro, o Toffoli assume. Imagina, ele vai ser o presidente do STF, o homem que vai ter o poder de dar liminares para a eleição. Da série, sempre pode ser. Sempre pode pelar. Não, e o Temer é todo espertinho, já viu que já marcou jantarzinho. Sim, sábado já se encontrou com o Toffoli, já conversaram, já ficaram amiguinhos, coisa e tal. Que barbaridade. Não é que tem Nós gente estamos nos entregues. assistindo? Nós estamos... Não é que tem gente nos assistindo? Tem Achei que gente estavam assistindo? aproveitando. Sério? Oi, querida Magda. Me chamo Luiz Carlos Veiga. Sou de São Leopoldo e assisto vocês toda semana. Sou trifã do Marne. Adoro quando a Jéssica... Ah, não, isso aqui é uma coisa de briga. Tá, a parte da briga eu tirei. Dona Magda, você sabe que eu achei hoje de manhã, eu cheguei 6 horas, 10 para 6 da manhã na rádio, a hora que eu cheguei, aí começamos a conversar, eu, o Rafael Marconi, e contar as poucas notícias que tinham. Eu comecei a contar algumas histórias, então, porque não tinha... E daqui a pouco o telefone começou a tocar, o WhatsApp e tal. Acho que deu mais de 300 ligações hoje pela manhã. Eu fiquei espantado. Eu fiquei espantado com as pessoas. As pessoas pensam que ninguém está vendo, mas pelo contrário. Né? É que ninguém está ouvindo o rádio às 6 horas da manhã, está todo mundo dormindo. Aí eu estava passando aqui na frente do prédio, passou um cidadão por mim. O bafo de bode dele era tão forte do trago, que eu disse: bom dia, meu amigo. Eu já largo na frente, eu não sei quem é, né? Eu, bom dia. Ele exalou um cheiro assim que eu cheguei aqui na empresa e pedi 2 engolves. 2 engolves que me passou. O Marne ficou bêbado. Fiquei borracheiro. Você demitido por borracheira. Aí não dá. Né? Ai, borracheira. Foi surpreendente o movimento nas rodovias nesse final de semana. Eu confesso que esperava um movimento muito mais intenso na sexta e no sábado. Né? Não teve movimento. O senhor foi para voltei agora à tarde. Torres? Hã? Foi para Torres? Sim, eu voltei agora à tarde e também absolutamente tranquilo. As pessoas vão voltar não peguei engarrafamento, não peguei. E o mais surpreendente de tudo, hoje eu percebi um movimento muito intenso daqui para lá. Sim. As pessoas que passaram o Natal aqui estão indo para lá. Passaram o Natal com os familiares e estão indo para pegar. E vai ser na terça-feira, terça e quarta da semana que vem, que volta toda essa gente que foi passar Natal. Da outra semana. Muita gente emendou, né? Os dois na semana do dia 8. Semana do dia 8. E eu fui a São Leopoldo também, passei na casa do meu irmão e também não tinha movimento na estrada. Eu levei 30, 40 minutos para vir do São Leopoldo. Eu me surpreendi. Eu achei que eu fosse pegar a muvuca tanto na ida quanto na volta e não... nada. Vamos lá, ó. Loucuras do Temer. Boa noite, Magda e bancada. Olha, com todo respeito, mas discordo do Chicão, quando ele diz que Minas Gerais e Rio de Janeiro estão bem. Mas, pergunto, como estes estados podem estar bem quando são governados por um Pimentel, Minas Gerais, e Pezão, Rio de Janeiro? Feliz Natal a todos. Francisco Simões Pires. Aqui no WhatsApp, um Feliz Natal para essa bancada de fé, João Francisco de Gravataí. O outro telespectador pergunta onde andam as panelas, porque ninguém mais bate panela. O Guilherme diz Feliz Natal a todos da bancada, que em 2018 o programa possa nos proporcionar debates e notícias ainda melhores. Se deu amém, que passe um diga amém pelo seu pedido. As panelas estão sendo areadas. Estão em manutenção. Feliz Natal, bancada maravilhosa. Parabéns, Jéssica, pela apresentação do jornal. Sempre digo que tu és competente e inteligente, porque não linda, Isabel. Muito e aí ela complementa... Eles acham que somos retardados. Como é que não tem inflação? Para eles não tem inflação, pois estão com o dinheiro do povo. É verdade. Isabel. Caríssima Magda e distinta bancada, sobre o comentário do Vitorino a respeito dos aumentos da gasolina feitos pela Petrobras, o fenômeno é explicado da seguinte maneira. É feito para repor os bilhões que foram roubados da Petrobras e também para pagar as indenizações milionárias a que condenada nos Estados
aos que foram roubados da Petrobras, não. A que é condenada nos Estados Unidos pelo prejuízo dado aos acionistas americanos. Não forem esses aumentos brutais, a empresa já teria quebrado. É o povo, nós, a pagar o produto do roubo feito pela canalha que governa este país. Abração, Ivone Paulina Teixeira de Novo Hamburgo, sempre ligada. Dona Ivone, me permita respeitosamente divergir da senhora. Esse é o discurso que eles estão usando, mas não é verdadeiro. Eu vou lhe explicar por quê. Primeiro, não saiu sentença ainda nos Estados Unidos. E o acordo que foi firmado lá nos Estados Unidos para a indenização de 2 grandes ações envolvendo investidores americanos é estendido em 10 anos o pagamento por parte da Petrobras. A Petrobras, em 10 anos, vai repor as perdas. Portanto, a Petrobras ainda não começou a pagar, não está pagando, e tudo isso que estão dizendo é exclusivamente pretexto para meterem a mão no nosso bolso. Eu tenho uma outra explicação, talvez a senhora não goste, mas na minha opinião ela é conclusiva. A coisa estava ruim na Petrobras, continua tão ruim quanto antes, ou até pior. Muito Pode bem. anotar. Feliz Natal a todos. A Jéssica é rapidinha, hein? Saiu de um cenário e foi para outro como num passe de mágica. Tô ligeirinho. Abraços a todos, Jair Carenato. E o Arco Estúdio é do outro lado da rua, né? Mas Feliz Natal para quem? Não para nós, que pagamos R$4 o litro da gasolina. Para quem vai trabalhar até morrer e não vai conseguir se aposentar. Para quem vai ter um aumento de 30% na energia elétrica. A única saída para o Brasil, definitivamente, é o aeroporto, diz o Carlos Eduardo Pinto. 2 coisas que o Temer falou que dá para pensar com mais 2 besteiras. Sim. Primeiro, comparar a reforma da Previdência, Marne. Com a Argentina com a nossa, Argentina, tem nada a ver. Completamente diferente. Não tem nada a ver. Se você olhar o que foi mexido Sim. lá e o que ele está propondo mexer aqui, é outro papo, completamente diferente. E outra coisa. Mas lá o povo também não gostou igual. Sim, não gostou. Aqueles protegidos, aqueles que nunca contribuíram, que são aposentados. Tinha cada cabidão de emprego, coisa criada pela Cristina Kirchner, mais ou menos o que fizeram por aqui. Sim. E outra coisa, em relação ao custo do Rio Grande do Sul, nós avisamos aqui, eu e o Chicão, quando deram o tarifaço, a gente disse, gente, pois é, porque é preciso, além de não resolver o problema do Rio Grande do Sul, a gente disse, vai criar uma conta, daqui 1 ano o Rio Grande do Sul vai estar impraticável. 3 anos depois, o Rio Grande do Sul hoje tem a cesta básica mais cara do Brasil, é o estado mais caro do Brasil. Portanto, a revolta do Chicão nada mais é do que a continuação de uma queixa que a gente apresentou há 3 anos atrás, quando o Sartori assumiu, que deu tarifaço, a gente disse, essa conta vai ser cara. Não pense que é... Porque as pessoas têm que entender uma coisa. Quando você aumenta 0, não sei o que de determinado imposto, o chamado imposto de origem, aquilo tem um efeito cascata. Ele gera um aumento em toda a cadeia produtiva. Então, não é aquele 0,1% que você aumentou. É esse 0,1% aplicado a toda a cadeia, a toda a incidência. Chega lá adiante, vira 10%. E é isso que aconteceu. A gente disse aqui, eu e o Chicão até nos comprometemos. Esse ano, agora, 2018, cobre da gente. 1 mês antes de fecharem a porta para a gente, porque a lei eleitoral vai fechar a porta para a gente, nós vamos dar o nome de todos os deputados estaduais que votaram aquele tarifaço e que transformaram o estado do Rio Grande do Sul no estado mais caro da União. Olha, eu quero voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o falecimento de Carlos Rivassi Esperoto no sábado, dia 23 de dezembro. Carlos Esperoto, que estava há 1 ano tratando um câncer no esôfago. E o câncer disseminou, enfim, e acabou falecendo às 13 horas do sábado, dia 23 de dezembro. O velório dele foi na própria sede da Farsul, que completou 90 anos. Nesse ano de 2018, completa 90 anos. E uma coisa que eu achei assim fantástica, que normalmente as pessoas prestam homenagem aos outros depois que as pessoas vão embora, né? Mas o Esperoto conseguiu, nesse ano de 2018, descerrar a placa onde a sede da Farsul tem o nome dele. Sede da Farsul, chama sede Carlos Rivassi Esperoto, o Salão Nobre, toda aquela estrutura. Foi Poucos lutaram tanto pelo agronegócio gaúcho. O agronegócio que carrega a economia do Rio Grande do Sul nas costas e que, de resto,
carrega a economia brasileira nas costas. Esse homem certamente foi muito mais do que um líder empresarial. Ele foi um guerreiro do agronegócio. Ele mudou, né? Ele Mudou a cara do agronegócio. Ele mudou a modernizou, vida do homem do campo. transformou a Farsul numa entidade reconhecida Forte. internacionalmente. Exatamente. Olha, a economia do Rio Grande do Sul, a cidadania, o Estado do Rio Grande do Sul deve muito ao Carlos Esperotto. Ele certamente vai deixar uma lacuna muito grande, e tomara que nós tenhamos outra liderança do agronegócio do tamanho desse homem, que não era alto, o tamanho que eu digo da estatura e do poder, da garra que ele tinha. E mesmo no período que estava convalescendo-se, tentando lutar contra a doença, ele nunca abriu mão de participar, opinar, informar todos sobre o que acontecia no agronegócio do Rio Grande do Sul. Esse é um guerreiro. E ele foi homenageado pelo número extraordinário de amigos, de parceiros que foram, né? Ele foi velado na própria sede da Farsul, das 21 horas do dia 23 até amanhã do dia 24, né? O final da manhã, quando então o corpo dele foi levado ao crematório metropolitano para ser cremado. E assim, os funcionários da Farsul, os amigos, os parceiros, sabe, dele, assim, como se o pai tivesse falecido. A economia do Rio Grande do Sul deve muito a esse homem. Sem dúvida alguma. Aliás, eu quero fazer um outro registro também de uma outra perda que nós tivemos na véspera do Natal, do homem que criou uma das maiores cutelarias do mundo. Ivo Tramontina também nos deixou. Mesmo dia do Esperotto. Mesmo dia do Esperotto. 92 anos. Ele já não dirigia mais a empresa hoje é dirigida pelos seus familiares, mas ele deixou um exemplo de empreendedorismo, mas acima de tudo de qualidade. Os produtos Tramontina, hoje fabricados no Rio Grande do Sul, com sedes no Rio Grande do Sul, são reconhecidos no mundo inteiro como uma das maiores indústrias de cutelaria do mundo. E a gente quer aqui transmitir o nosso abraço a toda a família Tramontina e o exemplo deixado também por esse grande empreendedor. O grande homem não é aquele que vive do dinheiro público, não é aquele que se elege, não faz nada e bota seu nome em praça, em rua. O grande homem é aquele que passa a vida pagando tributos, é aquele que gera milhares de empregos, é aquele que faz a roda da economia andar. E pode ter certeza de uma coisa: a morte desses dois deixou uma lacuna enorme do que nós chamamos de cidadania para o Estado do Rio Grande do Sul. Dona Magda, eu só gostaria de falar uns 10 segundos a respeito dessas duas figuras que também o Vitorino colocou. Eu tive a oportunidade de conhecer o Esperotto aqui no estúdio, que ele é muito amigo do Paulo Sérgio Pinto, né? E aquela personalidade, e o Tramontina, conheci o trabalho dele, porque uma época da minha vida eu tive um trabalho grande que eu realizei em Caxias do Sul, que abrange toda aquela região, a Serra Gaúcha, né? Os oriundos italianos, que são profundamente trabalhadores, profundamente inteligentes. E eu me lembrei daquela velha frase do Albert Einstein, que dizia o seguinte: não existe sorte, existe é tentar. Então, esses dois homens foram dois verdadeiros visionários. O Tramontina, que cria essa cutelaria e manda para o mundo inteiro os seus produtos, que são de altíssima qualidade, com preços bons, preços absolutamente praticáveis. E o Esperotto, que criou, como grande responsável pelo agronegócio no Rio Grande do Sul, e que deu esse impulso todo, esse level, né, esse nível ao agronegócio no Rio Grande do Sul. Porque se o agronegócio do Rio Grande do Sul não tivesse nesse estágio tão fortalecido, aí sim que o Rio Grande do Sul estaria falido. Se o agronegócio, eu não tenho dúvida, eu conheço muito pouco do agronegócio, o Vitorino tem acompanhado, porque ele faz todas essas transmissões na Rádio Pampa, ele está por dentro do agronegócio muito mais do que eu. Eu sou apenas um mero observador. Mas se o agronegócio não tivesse na posição que está, com a cunha do nosso falecido Carlos Esperotto, eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul estaria numa situação muito mais lamentável do que está agora. Então, a família do Esperotto, a família do Tramontina, do seu Ivo Tramontina, as minhas condolências, e homens assim deixam saudade. Sem dúvida alguma. Eu tinha uma relação mais estreita com a filha dele, com a Marlova, de muitos anos, minha amiga de muitos anos, enfim. Foi muito triste ver tudo aquilo, foi muito triste ter perdido o Esperotto, assim... E 79 anos, momento, né? 79 anos. Jovem. Para morrer, muito jovem. Também os nossos sentimentos ao Carlos Tramontina, filho
né? O pai dele que faleceu, e ele, toda a família, e também eu pude levar pessoalmente lá nos pêsames aos familiares, que são meus amigos, pessoas queridas que eu gosto muito, e lamentar realmente a perda do Carlos Rivassi Esperotto. Chicão Tofani, por favor, pergunte para o Chicão Tofani o que aconteceu com o melhor time do mundo, o Real Madrid, no último sábado. No clássico contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Thiago Esbardelotto Stout pergunta, eu também estou curiosa. O que aconteceu é uma coisa bem simples, Magda. O melhor time do mundo perdeu para outro time que eventualmente é o melhor ou o segundo do mundo. Agora é melhor, isso né? Porque isso ganhou. É uma coisa óbvia quando decide-se lá em cima. Quando dois gigantes da tabela do futebol mundial. O Real Madrid perdeu, o Messi estava num dia genial, o Cristiano Ronaldo não estava, ganhou outras partidas. O Real Madrid ganhou do Barcelona e o Real Madrid vai ter o PSG na Champions League. É uma coisa absolutamente normal em termos de futebol. 3-0. Uma coisa anormal que aconteceu pela primeira vez no futebol brasileiro esse final de semana, e eu acho que até em termos de futebol mundial, um ídolo de um time, na mesma cidade, se transferir de uma forma muito imediata, foi o caso do Fred. Teve outros jogadores que nem o Batista, saiu do Internacional, foi pro Grêmio, mas houve um espaço. Pô, o Fred saiu tão rápido do Atlético Mineiro, foi pro Cruzeiro, mas que até o Facebook dele ficou com a foto do Atlético e com a do Cruzeiro junto. Achei muito interessante. E outra coisa que eu achei interessante, hoje na Granal a gente fez os maiores salários do mundo dos técnicos, quem mais ganha no mundo é o Guardiola, 5 milhões por mês em reais. E vejam só, o Zidane, que é um mega técnico, ele ganha 1.200.000, apenas 400.000 mais que a pedida do Renato Gaúcho aqui no Grêmio. Ou o futebol brasileiro está pagando muito, ou o futebol espanhol está pagando menos. Muito pouco. Muito pouco. Alguma coisa tem aí, né? Agora, essa história da estátua do Renato, eu acho um exagero isso aí, viu, Chicão? Foi a pedido dele, né? Mas pera um pouquinho, estátua. Eu também acho. Eu acho Acho que foi uma brincadeira dele que rolou, né? Existe, eu acho que outros ídolos do Grêmio, do passado, mais ídolos que o Renato, que nem o Ayrton Pavilhão. De outras épocas, o Lara, Alcino Mata de Freitas. Eu acho que são gente que estão... O Lara está até no hino do Grêmio. Tudo bem, acho o Renato um baita técnico, um grande jogador. Inteligentíssimo. Não é por aí também o caminho. Mas vendo o jogo do Real Madrid contra o Barcelona, a gente vê a diferença gritante da participação do Grêmio contra o Real Madrid. Eu fiquei chocada, porque o Real Madrid, junto com o Barcelona, não conseguiu, né, se sair tão bem, mas o Grêmio foi muito mal. Poderia ter sido muito melhor. O Grêmio respeitou muito o Real Madrid. O time do Real Madrid é mais nome que time, é muquirano. Está 14 pontos atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol. O Real Madrid ganhou tudo. O Real Madrid o Grêmio respeitou. Se o Grêmio tivesse um atacante bem na partida, ou tivesse o Arthur, e não tivesse respeitado tanto. Porque o Grêmio perdeu pro... Teria jogado diferente, mas não teria obrigatoriamente. O Grêmio perdeu pro Real Madrid com gol de chiripa. Ponto. Isso resolveu a partida. Não existe. Não é minha. Há controvérsia. Não, foi 1-0 gol de chiripa. Aquele gol não foi de chiripa. Chiripa é uma expressão nobre, advogado. No tênis, quando a bola bate na rede, pinga no outro lado. Foi um gol, gente. Foi normal. O Grêmio cometeu o mesmo erro que o Santos cometeu com o Barcelona. Respeitou demais. Esses caras têm que partir pra dentro. É porque ficam aqui, porque o melhor do mundo, porque o seu Chicão Tofani fica, o melhor do mundo. É VIP, fez propaganda de cueca, anda com a mulher não sei o quê, tá com o carro não sei o quê. Tu mora em Porto Alegre, tá na pior cidade. Todo jogador de boutique. Pra quem tá no país, jogador de boutique. Se partir pra dentro, nenhum deles É um por vez pra gritar, Vitorino, não dois juntos. te peço desculpa, mas o Grêmio não foi bem. Ele não foi mal por causa
Não foi por causa do respeito. Eles não conseguiram avançar, estavam mal. Deixa ela falar. Eles não jogaram bem, não foi por causa de respeito. Sim, mas não jogaram bem. Vamos encontrar os motivos que não jogaram Eles não jogaram uma bola ao gol. Quer jogar bem contra o Real Madrid? Tá, mas peraí. Esse jogo explicar o não jogaram bem. Deixa a Carla falar. Não falou nada até agora. Do Real, não sou eu, tá? Quem tá dizendo é o Fernando Corrêa. Esse jogo do Real Madrid e Barcelona só reforça a tese de que os jogadores brasileiros têm complexo de inferioridade diante dos times europeus. Na mosca. Tem, mas o jogo inteiro... Na mosca. Dona Jéssica, bem feito para esse senhor que está aqui à minha destra. Ah, meu que Deus. ele fica sempre elogiando o Vitorino. Ele Não é aquela diferença minha, mas não é. Eu sou um cara aristocrático, educado, inteligente, de um outro nível. Eu não ofendo as pessoas. O Vitorino pode me ofender, tudo bem, eu vou perdoar as pessoas. Mas eu não tô te ofendendo. Uma coisa que o Vitorino amanhã vai pra Juliana, não vai ganhar ninguém. Eu vou ganhar todo mundo no taiko. As pessoas são assim. O meu espelho é eu, entendeu? E tu ofende da tua forma, né, Olha aqui, presta atenção, Tocô. Não comece. Tocô. Taiko. Não sei nem que o taiko... Rapaz lá, deixa eu explicar pra ele. Aí vai falar que Real Madrid, O seu Mário Barcelos Hoje é Natal, gente, O seu Mário Barcelos é um fofoqueiro profissional. Naja. Eu não falei faz mal o que do o pobre senhor, eu não pai ataquei pode o senhor, eu apenas discordei. É preciso que o senhor entenda, buscar o seu sentimento, a sua sensibilidade apurada. Olha pra mim que eu tô falando pra ti, ó. Depois eu pergunto, tu não vai saber explicar. Olha aqui. Tá molhado agora? Mas é que eu acho que seu Paraguai ofendeu o Trump. Eu sou o Trump, ele é o presidente do Paraguai. Eu tô te ofendendo, eu discordei de você, rapaz. Eu discordei. A discordância, ela é democrática. E é saudável. Ela não é ofensiva. Mas tem que falar assim. Inclusive pra Ela passar não o é tempo. ofensiva, entendeu? Mas eu nunca Ela vou é saber, mas educada. A ofensa é quando é acompanhada de um delírio, um troço assim. E com as duas mãos que tu Eu já faz, fui tu bate deixado bota por na uma pessoa. mulher da forma mais veio cruel. com as Já foi coisas o quê? dele. Deixado por uma mulher da forma mais cruel. Deixado. Tem, deixado. E eu, na mesma hora, disse assim, valeu, perdoei, a vida continua, tudo bem. Eu tenho muito fair play. Mas só não voltou para ela. Não voltei. Ah, bom. Eu tenho muito fair play. Agora, quando ela tá mais ou menos, ele fica vibrando, porque lá no fundo ele ficou É nessa com a vida que se mágoa, paga, entendeu? Falando em lá no fundo, eu quero Lupicínio compreensão Rodrigues, de cadeira todos. vazia. Janeiro é época de fazer o exame, né? O urologista fazer exame. Então eu quero compreensão de todos. O que tem a ver comigo? É um período que eu passo de depressão. Falando em saúde, vamos terminar com essa bobagem dele. O medicamento que impede a propagação do vírus HIV na corrente sanguínea, já indicado como terapia antirretroviral nos Estados Unidos e em países da Europa, estará disponível ainda este mês para pacientes do Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS, em 12 estados. Eu procurei na notícia quais são os estados. Bom, entre as primeiras capitais a receber o medicamento estão Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. Tá? É um comprimido fabricado por um grupo norte-americano que já era indicado para o tratamento de soropositivos como parte daquele coquetel todo. Lembra que no começo tinha um coquetel, uma série? Pois essa novidade agora é que esse fármaco poderá ser utilizado agora por quem nunca entrou em contato com o vírus, mas pode estar exposto a ele durante a relação sexual. É o caso, por exemplo, de profissionais do sexo. Mas é bom lembrar que não protege o usuário contra outras infecções transmitidas sexualmente. E não deixem de usar a camisinha. Pois é, existe uma preocupação que muito isso aqui as pessoas não vão querer mais usar a camisinha. Exatamente. É verdade. Exatamente. Esse é o que eu perigo. pensei. Aí fica, exatamente, é isso que as pessoas estão, né, o tal do Truvada, se não me engano, o nome genérico lá, o nome conhecido desse medicamento. Truvada, isso mesmo. Ele é Tá muito aqui. bom em casos, por exemplo, de estupro, né, que a pessoa, ou em casos de pessoas que trabalham na Que área aqui, da saúde. Profissionais Agora, do sexo. as pessoas Bancos de sabendo disso, hematologias. já é tão difícil do uso da camisinha, as pessoas já têm, né, essa barreira com o uso da camisinha, tendo essa possibilidade de tomar esse medicamento, claro que agrega, porque ninguém quer a contaminação, mas algumas pessoas que já não gostam da camisinha, com certeza não vão usar. Mas a foi bem camisinha. claro, ele não vai substituir a camisinha, mas com certeza ampliará a possibilidade de prevenção. Essa distribuição vai priorizar inicialmente 7 mil pessoas com mais de 18 anos.
consideradas de grupos de risco de contaminação, incluindo os profissionais da saúde, homens que se relacionam com homens, transexuais e casais sorodiscordantes, que é quando um dos parceiros é portador do vírus do HIV e o outro não. Magda, essa notícia se refere só ao HIV, né? Sim, as só pessoas HIV. têm que continuar usando camisinha porque Só tem o HIV, tem outras muitas outras doenças contaminações. sexualmente transmissíveis e também a gravidez, né? Então não dá para se descuidar independente dessa boa notícia. Eu acho Sífilis, outras eu coisas acho que a Carla e a Magda abordaram muito bem. O perigo é as pessoas acharem que, toma Liberou. remédio antes, liberou já. Não é isso. Não é assim. Não é assim. Não é assim, não. Cuidado, muito cuidado. E é pelo SUS também, não vai comprar na farmácia, entendeu? O que aconteceu? O Chico- Não, nada. Eu O não Chicão disse tá fazendo uns comentários nada. aqui O Mário tá falando a coisa. respeito Eu não do comento senhor esse assunto. Vitorino. Com esse assunto, as pessoas são É muito vítimas particular, né? da indústria farmacêutica. Eu não sou vítima desses caras aí, então eu navego em outra vibe. Em Na tua Gurupi- vibe passa o quê? Em Gurupi, no sul de Tocantins, que Gurupi? Gurupi? Eu conheço. Gurupi, conhece? Conheço Gurupi. Um apenado, enfim, que estava cumprindo a pena em regime domiciliar com tornozeleira, pegou a sua tornozeleira, deixou a tornozeleira na delegacia com um bilhete. O fulaninho de tal, Leandro Dias, se não me engano, foi viajar para visitar a família. Para passar o Natal e o Ano Novo. o Ano Novo. Mas bem, pelo menos avisou que vai voltar. Será? Olha- Diz que foi trabalhar. Ele foi visitar a família e trabalhar. Não podia Será estar que ele com vai tornozeleira. furtar Foi trabalhar, novamente? claro. Claro, né? Foi Foi trabalhar. preso por Foi- furto. Mário Barcelos, notícias. Eu gostaria de dar uma frase do Edgar Allan Poe, que foi o criador do Sherlock Holmes, né, e outros tantos, mas foi o principal livro, né, que foram realizados tantos filmes. Dizia ele: todos nós, não obstante a excelência do nosso raciocínio, temos uma inclinação para violar lei, única e simplesmente por ser a lei, violar a lei. Então as pessoas, elas gostam, eu acho que deve ter uma adrenalina especial. Né, Arne, o criador do Sherlock Holmes foi Conan Doyle. Sir Conan Doyle. E quem é o Edgar Allan Poe? O que ele fez? É um escritor inglês também, Sim, sim. É amigo do mistério. cara. Ele tá correto, pode são me corrigir. escritores ingleses. Sim, sim. São escritores ingleses que escrevem sobre mistério. Exemplo, Agatha Christie, enfim, escreveu sobre mistério. O criador é o Conan Doyle. O criador do Sherlock Holmes. Sir Conan Doyle. A Agatha Christie criou o Hercule Poirot. Eu fiz aqui um adendo, me enganei, desculpem, me enganei, fui corrigido pelo Vitorino, eu dou razão a ele, Tem que ter quem tem razão. Por isso que esse programa é um programa na frente. O que é? Aqui a gente se ajuda. Isso aí. Olha, falando nisso. Super se ajuda. Falando o que nisso. interessa... Não, eu quero só terminar. Eu quero dizer, o importante Ninguém fala mal do aqui outro. é um conceito. Uma inclinação para violar a lei, única e simplesmente por ser a lei. Isso é o que vale. Edgar Allan Poe escreveu isto aí na Inglaterra, na velha Inglaterra. Você vê, já escrevia isso naquela época a respeito de tudo isso. Muito atual. Isso vale para os políticos hoje. Feliz Natal a todos e ótimo ano novo. Que o ano de 2018 eu desejo que o Vitorino e o Chicão continuem brigando. Eduardo de Canoas. Abraços a todos, não percam um só programa. Viu só, Chicão? Que baita Mas eu desejo. não brigo com o Vitorino de divergência de ideias, né? Sim, Nós sim. somos diferentes nas ideias e iguais, assim, na amizade, no carinho, no conteúdo. Presta atenção, Chicão Tofani. Cada vez tu fala uma coisa diferente. Clair de Canoas, nossa telespectadora Eu falo assídua. sempre igual, que jornalista chato. Para aí, Liga pro outro parou. canal de televisão. Tudo pode Aqui esse mudar. cara de gravatinha, pele branca, mulher nota 4, com alpaca e com mau hálito. Aqueles jornalistas, eu não gosto deles. Quem tem mau hálito? Dos outros canais, não vou dizer. Tem Boa dois noite, dígitos. bancada. Não perca um programa, porque é o melhor programa atualmente no Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que, apesar de ser uma mulher de 57 anos e nunca ter sido bonita, nem na minha juventude, eu não fico ofendida com as opiniões do Chicão. Pois ele não ofende as mulheres feias. Ele só fala sinceramente a opinião dele.
Ele não é hipócrita e fala o que pensa. A sociedade está podre, cheia de falsidades. Eu gosto da opinião sincera e inteligente dele. E ele realmente não consegue terminar suas opiniões. E muitas vezes é interrompido pela Jéssica ou pela Carla. Eu gosto muito da Jéssica, pois transmite ser gente boa através de suas opiniões. Mas deixa o Chicão terminar suas opiniões. Feliz Natal a todos. Agora Clair de eu estou Canoas. preparando o Clair- dossiê de todo mundo aqui. Clair, eu sempre deixo ele terminar. Olha Aí que é que tem tá o episódio. defeito, entendeu? Não dá pra deixar terminar, porque aí as declarações deles vão pra outro E lugar, foi uma outro injustiça lado, com a não minha dá. pessoa. Ah, Sentindo injustiçado. Mas, Magda, hoje Fala. uma tragédia foi evitada no nosso litoral norte, lá em Torres, porque foi deixado um artefato explosivo caseiro em uma revenda de gás de cozinha. Meu Olha Deus. isso. Próximo a 200 botijões de gás. Imagina Que absurdo. a tragédia que não ia acontecer no local. Os funcionários encontraram esse artefato, acharam estranho, né? Chamaram a Brigada Militar e aí a Brigada Militar acionou o GAT, que foi lá e constatou que era um artefato explosivo caseiro. E aí eles estouraram na frente, que tinha um terreno baldio na frente da revenda. coisa, hein? Que estrago que iam fazer isso, hein? Ainda estão depósito de investigando de gás? onde surgiu, né? Que absurdo. Imagina a tragédia que não ia acontecer. 200 botijões, imagina maldade tudo humana isso não tem explodindo. tamanho. É um absurdo. O César Pleno Natal. Brito disse o seguinte: boa tarde, bancada. Tramontina exporta para 120 países. E o Luiz Salles, em 2017, além de Esperoto, Tramontina, perdemos também Paulo Bellini, da Marco Polo, aqui em Caxias. Mas Luiz Salles. não foi agora, isso foi não é agora. Não, ele se referindo ao ano de 2017, as verdade, perdas. Muitas perdas. Muitas perdas. Nossos governantes só se reúnem para falar de como eles vão salvar uns aos outros nas maracutaias? Eu não vejo eles debaterem algo em prol do povo. Parece que o mundo gira só em torno dos interesses deles. Será que estou ficando burro e não estou entendendo esses debates deles? Ou eles debatem assuntos em prol do povo? Eu é que não estou prestando atenção nos debates deles? Pergunta o Paulo de Nova Hartz. Não, eu acho que está que certo. tu não é burro, não. Não é bom, não. Você está prestando atenção e você percebeu já o que estão fazendo. Aliás, é um tal de defender um projeto que interessa a não sei quem, tu não sei que lá. Hoje mandaram uma pergunta interessante lá para a Rádio Pampa. O Vitorino dá tanto pitaco, coisa e tal, Então eu apresento uma solução para o Brasil. Eu apresento para o Brasil, não sei, para o Rio Grande do Sul tem uma solução. Alterar o pacto federativo. Enquanto a gente continuar recebendo menos de 1/3 do que arrecada e o resto tudo vai para o norte e nordeste, para estadinhos tá difícil, insignificantes, né, estados insignificantes economicamente, como Alagoas, Sergipe, como, sabe, estados que não têm nenhuma significância econômica. E aí a gente pensa assim, poxa, mas se de repente é preciso a finalidade social, tá bom. Só que a gente não vê melhora. A miséria no Nordeste, o que os políticos nordestinos fazem com o povo nordestino é uma necessidade para eles se manterem vivos. É o pretexto para eles arrecadarem dinheiro. É o pretexto para eles terem dinheiro. Ninguém quer o desenvolvimento do estado de Alagoas. Ninguém quer o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Eles não querem o desenvolvimento. A hora que acabar a pobreza, lá acaba a fonte de acabou dinheiro a deles. fonte. Porque tem estado que recebe 6 vezes o que arrecada, enquanto o Rio Grande do Sul recebe menos de 1/3 daquilo que arrecada. Querem uma solução? Altera o pacto federativo. O Luiz Carlos Chervensky diz o seguinte: boa noite, bancada querida, Feliz Natal a todos, doutor Vitorino. Soltaram o Fujimori no Peru. Lá também é Foi forte. feito um acordo. Lá também é forte o toma lá da cá. E a Odebrecht está no meio dessa confusão. E ele foi solto justamente porque foi feito um acordo antecipado. Os deputados da filha do Fujimori votaram, não compareceram à votação, e esse não comparecimento é que salva o presidente Kuczynski. Logo, o PPQ, né, o PPK, né, e logo ele assina o indulto mandando para casa o Fujimori. Mas eu só gostaria, encerrando, do Sir Arthur Conan Doyle, né, que o Vitorino falou, agora comecei a me lembrar, ele era um médico, eu tomei nota errada aqui, era um médico que escrevia isso, e em função sua medicina, ele cria o Dr. Watson, que era um médico elementar, meu caro Que era o Watson. braço direito do Sherlock Holmes. Isso, né? E me parece que ele fazia parte do Pariato. Pariato era par do reino.
par e ato é par do reino. Só para fazer essa correção, muito obrigado ao meu amigo Vitorino, que sempre fez isso assim, num laço, num jeito afetivo, assim, essa correção muito afetiva. Vocês estão muito... Nhenhenhê hoje, não estou entendendo. Eu estou entendendo. É Natal, né? O senhor trouxe o meu presente de Natal? Trouxe. Não é o que eu estou pensando. A saída. A cara dele trouxe. Não é o que eu estou pensando. Não sei o que tu está pensando, mano. Boa noite, bancada amiga. Beijos e abraços para cada um de vocês. Obrigada. Diz o Everton do Partenon. Super telespectador, está sempre nos assistindo. Assim também deseja a Catarina Beach. E o Gustavo de Sapucaia diz o seguinte: boa tarde, bancada. Gostaria de saber se o tarifaço do Sartório termina agora em 2017 ou em 2018. E ainda pergunta, será que vamos sentir a redução dos preços no bolso? Daí pergunta para Magda, Magda, tu sairia com um rapaz de 29 anos? Eu sairia, eu durei ele querer sair comigo. Isso foi tiro, hein? Mas é que os jovens Era um tiro legal na comandante. Os jovens são mais corajosos que os... Os jovens adoram mulheres experientes. Obrigada pela experiência. Mas é... Falando em experiência, eu quero avisar a todos que a partir desta terça-feira, conhecida como amanhã, dia 26, os ônibus de Porto Alegre passam a circular com a tabela do horário de verão, ou seja, vai haver uma redução de viagens de 9%, de acordo com o que indicou a Prefeitura de Porto Alegre. Já a estimativa de redução do número de passageiros é de 23%, então não vai ter problema. O pessoal da Rádio Pampa sacaneou. O orfanatrofe vai ter um por dia agora. Tinha 2, vai ter 1, né? Tinha 2, vai ter 1. Eu fico com uma pena dos nossos É colegas impressionante. que ficam esperando. A nossa frequência aqui do orfanatrofe É muito triste para as pessoas que trabalham. Mari, hoje uma quem juíza estuda. determinou em sede liminar e em caráter de urgência a reapresentação da polícia do Rio Grande do Norte. A situação eles lá estão é muito verdade. grave, os policiais cruzaram os braços, tanto a Cruzaram. polícia militar quanto a polícia civil. A situação é grave, a noite de Natal foi uma noite de terror. Tem sido, né? As no pessoas Rio se Grande do Norte, trancaram só. dentro de casa. Foram roubados centenas de Estabelecimentos casas. comerciais fecharam as portas. Tem dono de estabelecimento comercial que está dormindo dentro da loja com o revólver na mão. Que ponto chegou a coisa no Rio Grande do Norte? Hoje, uma juíza determinou a reapresentação imediata. E eles obedeceram? Os policiais marcaram para agora, deve estar acontecendo. E eles vão obedecer? Às 20 horas. Pois é, exatamente isso. Agora, às 20 horas, está marcado, deve estar acontecendo nesse momento o encontro lá, como é que eles chamam? Do sindicato. Assembleia, para decidir os rumos do movimento. Mas a juíza não pediu, ela mandou, ela deu ordem. E tem mais, se for juíza daquelas, do tipo que eu gosto, deu a ordem. Se não for cumprida, ela vai mandar prender os líderes da corporação, os líderes do sindicato e os oficiais que não obedeceram. Barbaridade. Tá Qual é o certo. remedinho que tu tá tomando? Nenhum, para ele poder vir se queixar que ele não toma remédio. Para poder se queixar. Tá bom. Tá bom, Bob Pai, Bob Filho, tu tá bom? Aproveitei para vir me despedir de todos. Gostaria que levassem flores só brancas. Ai, que horror. Ai, angelical. Eu não vou comprar flor, um desperdício de dinheiro, tu não acha? Não, por favor. Chicão, aquele dinheiro que eu te devo, não vou pagar nunca mais. Como é que é? O dinheiro que eu devo pro Chicão, eu não vou pagar nunca A família mais. herda a dívida. Ai, que maravilha, a família herda. A Que dívida horror. é muito bom. E, Gustavo Vitorino, uma coisa que eu quero te ouvir. Os peritos afirmaram que a análise de provas da Odebrecht traz isenção às investigações. O que é isso? Isenção? É, exatamente. A Associação Nacional dos Peritos diz que essa perícia que é oficial na documentação que foi entregue pela Odebrecht, tá? Em ação supostas propinas e tal da empreiteira ao presidente Lula, os representantes da associação, abre aspas, dizem, é essencial para garantir a integralidade da prova. A isenção é o seguinte, a prova foi produzida dentro de padrões judiciais e por peritos não só reconhecidos, mas também respeitáveis. Sim. Uma prova isenta. Porque funciona mais ou menos assim, Magda. Existe produção... Lembra que uma vez deu uma discussão aqui no programa que um desembargador aposentado ligou para cá para brigar comigo? Sim. Quando você contrata alguma coisa, você certamente contrata em busca de algo. Então, as perícias,
elas muitas vezes têm componentes subjetivos que podem, muitas vezes, ser adaptados ao gosto do freguês, digamos assim. Lembra, Mar, daquelas perícias do Molina, do não sei o que faziam perícias de áudio, de gravações telefônicas, não sei o quê? E que contestada por todos? Aí, não, tinha um perito de um lado defendendo uma coisa, e um perito do outro lado defendendo outra. Ah, os dois são falcatrua? Não, não é. São componentes que, muitas vezes, podem ser interpretados de forma diferente por peritos diferentes. Sim. Quando se fala numa perícia isenta, se fala numa perícia em que vários peritos chegam à mesma conclusão. Chegam a uma mesma conclusão, é mais ou menos como o exame de DNA. DNA é o seguinte, colher o material DNA. 3 laboratórios diferentes que não se conhecem, só com um númerozinho. Só vão responder. Mas a perícia oficial não seria a perícia do judiciário? Sim. O perito do judiciário? Existe o perito, a perícia apresentada por uma parte, a perícia apresentada pela outra parte. E a perícia judicial. E a perícia oficial, que é a mais que é essa que a associação está se referindo. É isso que a associação está se referindo. A perícia feita por peritos oficiais, a pedido do judiciário, essa tem que ser absolutamente isenta. Vamos aguardar para ver. Alguns exames, por exemplo, teste DNA, não são contestados. Um exemplo que a gente pode dar é a gravação lá do presidente Michel Temer, que a perícia que foi feita por um perito que ele solicitou a tal da perícia e que daí demonstrou 1000 coisas, 1000 cortes, isso e aquilo. E, no entanto, a perícia que realmente vale é a perícia oficial. O juiz sempre leva mais em consideração, dá peso maior a uma perícia judicial. Vocês lembram quantos anos levou para ser realizada uma perícia oficial dos restos mortais do médico nazista Josef Mengele? Foi encontrado em São Paulo os restos dele, o médico da morte. Todo mundo conhece a história do Josef Mengele, que era um médico nazista que fazia todas aquelas experiências nazistas na Segunda Guerra Mundial, que veio para o Paraguai e depois veio morar no Brasil. Quantos anos se levou para ter um laudo oficial que deu a morte dele por afogamento numa praia no interior de São Paulo? PC Guzmão. PC Farias, eu estive na casa dele lá em Alagoas, no Riacho Doce, Pratagi, que ninguém sabe ainda, até hoje. E ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. É a morte do Daniel, aquele do prefeito do ABC. Celso Daniel. Celso Daniel, todo mundo sabe quem é que matou, né? Olha aqui, ó. Ou pelo menos quem mandou matar. O Vando Lopes está assistindo o nosso programa, se manifestou pelo Facebook. Oi, pessoal, abraço a todos e tal. Queria que vocês comentassem sobre as previsões para o ano que vem. Dizem que será de grandes desastres, grandes tragédias. Eu não sei te dizer nada sobre isso, eu não li nada ainda, não vi. Bom, uma tragédia brasileira está anunciada, tem eleição. Sim, tem eleição, né? E o Luiz Fernando Fraga diz o seguinte, passando para agradecer a dica do Chicão e de todos do programa. Fui a Rivera e, seguindo a dica do Chicão, comprei o 212 Black. É muito bom mesmo, perfume top. Outra dica dele para um perfume feminino foi o La Vie Belle da Lancôme. Porém, este valor é bem alto. Mesmo sendo direto do Uruguai, ao experimentar este outro, optei pelo Versace de Toilette. É muito bom, é top. Para a próxima ida à Rivera, vou trazer o Eros, perfume masculino da Versace Davidoff, indicado pelo Gustavo Vitorino. Perfume este que é muito, muito bom. Mas não pude trazer porque já estava no limite da minha cota. Então agradeço a todos, deixo aqui um feliz e próspero ano novo. Fernando Fraga de Viamão. Eu fiquei curiosa do Davidoff. O 212 tem uma coisa muito interessante. Que o cheiro dele é muito agradável, legal, mas ele é inspirado, sabe? Que é no suor do homem. Qual é que tu disse? O 212 Black. Então tem um fetiche que as mulheres gostam do homem suado, porque tem uma lenda que fala que a maioria das mulheres, quando trai um homem, trai com pedreiro. Isso aí, Carolina Herrera. Não pode ser com um atleta legal de academia, sua também. A mulher vê o homem, aquele estilo dentista, branquela, em casa, blá. E aí o pedreiro forte, suado. Aí depende do suor, né? Se for um suor, se for um suor do dia inteiro, daí não dá pra aguentar. Mas é um cheiro, é diferente, é um cheiro selvagem. Uma coisa é cheiro, outra coisa é ninguém vai dar um cheiro, a pessoa fica igual Deixa eu Mas assim, comparar o 212 com o cheiro ele tem um pouco desse cheiro, é um cheiro amadeirado, muito amadeirado. O cheiro de madeira leva isso. Então, quero mandar um abraço para o seu Edgar,
da Del Mundo, que me atendeu sexta-feira à noite com uma gentileza enorme. Eu fui comprar presente para minhas irmãs e eu comprei o 212 rosa, esse novo, que é um lançamento, é espetacular. E o seu Edgar, da Del Mundo, lá do Iguatemi, me recebeu com todo carinho. A Regine também, que me atendeu, o seu Edgar, gerente lá. Olha, obrigado, seu Edgar, pelo carinho. Ele mandou um abraço a todos. Obrigada. E na saída eu comprei os dois 212 rosa para as minhas duas irmãs. E na saída ele me chamou. E sabe o que ele me deu? Um Davidoff desse tamanho. Sabia que alguma coisa ele tinha Agora levado. vou entrar na loja, Bocelinho, vou entrar aí amanhã. Sem jeito. Tá. Olha, Eu seu quero Edgar. Gucci by Gucci. Seu Edgar, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. Olha Já aí. deu, Mas o mais importante, enquanto tá eu bom. aguardava fazer os pacotes de presente, ele já deu vai. uma aula de perfume. Chicão, tu tinha que conversar com Mas ele. eu acho legal. Ir lá conversar com ele, aprender Tu sabia? como é que Aprendi a fazer funciona jabá com o Vitorino agora. Não, aprender como funcionam as marcas, Mas como é que sabia, funcionam as Vitorino? marcas, os O lançamentos. perfume que vem Deixa eu sem a falar. caixa, que chama Teteste, é a metade do preço. Não, Chicão, olha só. Não, mas não Isso é aí que não, vai. não é isso. Eu comprei Tá, pelo deixa fiscal eu também. certinho. Deixa só eu aproveitar essa carona de É vocês. importante conversar com essas pessoas Tá. que conhecem o Isso, mercado. isso. Que Aí depois eu dou opinião. Conversa com as pessoas e aprende. Ele me deu uma aula de perfumes, como é o mercado moderno de perfumes das grandes marcas. São 6 ou 7 grandes marcas que dominam o mundo. Mas hoje. o cheiro, quem conhece mais as mulheres. Principalmente Não, as mulheres de Chicão, programa. É cheiro todo dia. Tá, eu tô te Chicão, pedindo, tá, olha aqui, ó, deixa eu aproveitar que Quer comprar um perfume tu por tá quê? falando de pessoas queridas, maravilhosas, que nos assistem, não sei o Já quê. muda tudo. Eu, no sábado, conheci um casal, foi inusitada até o jeito que a gente se conheceu, no Bourbon da Ipiranga. Eles faziam compras, eu também fazia compras. O casal é a Marila e o Marco. E eles, assim, ó, sabem tudo da gente, assistem o programa nos 2 horários. Então, eu quero mandar um beijo grande para eles. E a Marila, quando se deu... Foi o Marco que se deu conta que era eu que estava atrás deles na fila. E aí ele disse... Ele olhou para mim e disse assim... Tu... Eu digo, só fiz assim. E aí ele disse assim, não vou nem falar nada, porque se eu disser para ela, ela vai cair dura aqui, porque ela é apaixonada por ti. Aí ela disse, o que é que você está falando? Ele disse, a Magda Beatriz. Não! Aí ela me abraçou, me deu um abraço, ela ficou toda ouriçada, assim, ficou nervosa na hora, assim, e foi uma energia tão boa que a Marila me passou. Porque abraço é uma coisa muito especial, né? E ela me deu um abraço tão especial que eu fiquei emocionada e eu senti a energia que ela me passou, Marla. Coisa boa. Isso é maravilhoso. O abraço é a maior forma de carinho que a gente pode dar para Muito outra legal. Por pessoa. exemplo, o abraço do Vitorino. Mas tem que ser um abraço, Abraço de assim. urso do Tem muita gente que gosta do abraço do Vitorino, não vem? Tu tem que brigar rápido que o programa tá no final. Então acabou a briga. Ó, o Chanel é mais rápido ali. Magda, Não, eu briga mais passei rápido, o Natal na casa do pai Paulinho, uma agenda que eu faço há 5 anos lá. Ele faz para mim e outros amigos dele. E ele fez um perfume que eu vou usar no Réveillon, um perfume de Pombagira. Oba! Esse não tem. Mulherada! Carolina Herrera, papapá, Mulherada! nada. Chicão Tofani vai usar o perfume da Pombagira no dia 31. Segura, peão, segura! Olha aqui, Chicão. Boa noite, o Gerson de Porto Alegre. Chicão, concordo com você. Nosso estado realmente está custando muito caro para viver. Bom Natal a todos. Boa noite, bancada. Feliz Natal para todo mundo. Estou em Bento Gonçalves assistindo vocês. Abraço. Meu nome é William. Gostaria de saber do Chicão e do Marne por que o povo brasileiro é tão pacífico diante de tanto escândalo. É isso aí, eu deixaria para o Mário, porque qualquer coisa desses acontecimentos que o Vitorino, por exemplo, relata todo dia, se acontecesse num país da Europa Oriental, já estava com uma bomba lá no Planalto, na Assembleia, na Câmara, sei lá Eu estava onde. vendo hoje a própria Aqui, não. a Romênia. Aqui o povo é muito acomodado. Em 1989, executou O Ceausescu, ele e a Dona Helena, que era a esposa, foram executados na Romênia. Aqui não, é complacência. Eu vi ontem na Globo as casas do Nádia Comané. Odebrecht, desses caras aí, aquele que o Joels, Wesley. Wesley. Safadão. Safadão. Olha aqui, ó, gostaria de saber se o senhor arcebispo, que foi a primeira notícia do programa, arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler, votou na Dilma. Se votou, deve saber que
Este presidente que está aí é o continuismo do que ele elegeu. Se não votou, gostaria de saber qual sua manifestação contra o governo anterior. De um modo ou de outro, o rompimento agora do silêncio desta autoridade, que não me representa, e sou católico, apostólico e romano, me leva a questionar tal manifestação. Abraço, Silvio Jordan. Agora, a dona Magda foi de uma inteligência, uma criatividade fantástica. O pombo gira. Eu pedi um perfume pombo gira pra mim. E até agora só me mandaram urubu. O melhor de tudo foi o abraço de urso. Não, o abraço. O abraço de Vitorino com saudade da mulher. Imagina só, abraçando a mulher. A mulher tem 1,62 m, quebra a mulher. Fecha a boca, O mesmo. meu abraço é carinhoso, é eterno. É. Sério. Quentinho. É aconchegante. É sincero. Frio, agora Eu disse quentinho. Quentinho. Pesado. Sincero, É acolhedor. cafungado. Agora não, tá fungado. Tá fungado. Não, Ganha até uma fungado cafungada Não, no não é cangote. fungado, é Tá fungado, não. É muito achego. Eu só queria fazer Muito uma achego. correção. Muito Eu abuso. eu Não, dei muita essa coisa. frase aqui do Não é do cara. Edgar. Não, Edgar não é um pouco. É que eu fiz uma confusão. Quero dizer, ele é autor do Huckleberry Finn. Ele foi um grande jornalista americano. Ele não era inglês. Huckleberry Finn, que foi um grande romance naquela época, no século retrasado, 1800 e pouco. Alzheimer, todo mundo. Não estou com Alzheimer, não. Eu confundi na hora e aonde eu tomei nota da frase estava escrito errado. E já aconteceu. O doutor Google faz muita coisa errada. É verdade. Quantas vezes eu Gente, sempre disso. Não, o nome é advogado. Não, mas o Vitorino, ele tem humildade. Quando ele erra, ele pede desculpas. Ele diz, eu errei. Ou estou errado, senhor Vitorino? Tu tá certo. Raramente. Às vezes eu erro a informação. Eu não disse uma vez que o homem lá era médico e ele era engenheiro. O cara é veterinário. Não, eu disse que ele era médico, ele não é médico. Não é Votorantim, como é que é? Puxa, eu sei qual é o homem. Me deu um branco. É um agora. conhecidésimo. É um dos maiores empresários do Brasil. todos temos dono do direito, grupo né? Votorantim. Antônio Emílio de Moraes. Eu disse que o Antônio Emílio de Moraes era médico. Eu me atrapalhei porque ele é o presidente da fundação que mantém a Santa Casa de São Paulo. Casa de São Paulo. É isso aí. E ele não é Trabalhava de médico, graça lá. ele é Esse sim é um grande homem. Ele é Muito engenheiro. bem. Fala, Esse sim é um Carla. grande homem. Oi, bancada querida. Ontem passei o Natal na casa de uma amiga. Quando fui embora, às 2 horas da manhã, eu peguei congestionamento na Protásio. Pode isso? Angélica Rolim. E quem dependeu de Uber Bah, e 90 pila Cabify tá e bom, né? táxi, se relou. deu mal. Tá. Era impossível. Nem o 99 top da menina aqui funcionou Então, hoje. eu fui pra casa da minha mãe, fui pegar às 10 horas da noite, procurar um carro também. Bah, Mas pra ir dificílimo. ou pra voltar? Pra ir pra casa da minha mãe às 10 horas. Pra voltar de lá, ela teve que me dar carona, né? É, claro. Aí a senhora foi jantar com mamãe. Sim. Isso é bom. Comida de mamãe é a melhor do mundo. Nossa, Iaco Milança. Eu tava voltando ontem Ai, que pra horror. casa de madrugada O senhor com tá meio entupido, meu hein? cunhado disse pra mim, Gustavo, tô mal, para que eu quero vomitar. Eu disse, bicha, você que tá dirigindo. Tava mal mesmo, mentira dele. Olha lá, Magda Beatriz em bancada. 200 milhões de brasileiros acovardados que pagam a conta, quem manda... Como é que é? Que paga a conta... que manda 2 mil políticos safados e ladrões, está misturado, rindo da nossa cara. E agora tem o STF que libera os políticos safados e ladrões, cheio de grana, os coitadinhos do Gilmar Mendes. O Carlos do Passo da Areia, boa noite a todos. Minas está muito bem, acho que o Temer e o Chicão andam usando mesmo alucinógeno. Carlos, Passo da Areia. Tá tudo mal, só o Rio Grande do Sul que é. Não, o Rio Grande do Sul tá muito mal, obrigado. Olha aqui, ó, voltando a falar dos presentes que o Gustavo Vitorino foi comprar, voltando a falar daquele jabazão que ele fez, o jabá em 10, chegou o jabá Eu vou pegar de perfume 10 do Selim, vou minutos. fazer amanhã Olha também. aqui, ó, para quem ele comprou os perfumes, ó. Aqui está o Gustavo Vitorino no encontro que ele disse que há linda muitos essa anos foto. não tinha com as suas Décadas irmãs. que a gente não passava junto. Quem é essa aqui? Melhor é o bom humor Minhas delas. 2 irmãs, Eu não apareceu Elas nada. tiveram uma paciência comigo fenomenal. Não apareceram? Porque o tempo Tá aqui no computador, pode Mas no mostrar? ar não apareceu. Obrigada. Aquela que está botando a língua é a Márcia, que mora em Recife, que é uma criança de quase 60 anos. Não tem mais bem-humorada e divertida. E a Mariana
Marina, que é o nosso gêniozinho. Ela consegue fazer jantar para 50 pessoas em 40 minutos. Ali que se vê que o sol tá sem telhado mesmo. A Marina é... Não, é que eu estava molhado, eu tinha saído da piscina. E as meninas, vamos tirar uma foto, E agora o senhor não tá molhado, tá igual. A gente tira uma foto. Mário Barcelos, eu não estou preocupado, eu vou fazer 62 anos. Você acha que eu vou estar preocupado com cabelo? Ainda mais se cabelo fosse importante. Calma. Que é isso? Vamos aos aniversariantes. A Maria, vou começar os aniversariantes hoje. Não, por favor. Tá? Que os meus todos estão vivos. Cláudio Brito, Ralph Schink, Tânia Carvalho, Regina Contino, Fernanda Lisboa, Haroldo Bauerman e Angelina Bento. Todos vivos, meus amigos queridos, os que não são amigos diretos são indiretos e são pessoas importantes, como foi o Haroldo Bauerman numa época. Haroldo, ele foi lá no norte, né? Não sei. Ele era um dos donos da São Marino, meu amigo. Foi. Não, ele foi casado com uma pessoa que era né? Não era o... Ok, o primeiro aniversariante de hoje, um dos maiores atores do cinema americano, Humphrey Bogart. Foi casado com a Lauren Bacall, que tinham 30 e poucos anos de diferença de idade, maravilhosa, e ele mais maravilhoso ainda como ator. Ele que fez e se consagrou no filme Casablanca. Ele era o Rix, o dono do Rix Bar, e fez fez o par romântico com ela, a minha musa, minha deusa Ingrid Bergman, né, que ela era simplesmente lindíssima e maravilhosa. Ele fez outros tantos filmes, ele era um alcoólatra. Rainha da África foi o filme que ele fez junto com o diretor, o seu diretor, e estava junto a Catherine Hepburn, né? Ele e o diretor do filme, o John Huston, tomavam... ela pegou malária, né? Como eles tomavam uísque, os mosquitos mordiam eles e morriam. Depois, bêbado mataram. Então, nenhum deles morriam de rir e ela mala. Foi verdade. Alziro Zarur, radialista brasileiro, criador da LBV, né, que a voz dele continua no ar até hoje, falecido no ano de 79. O Jairzinho, campeão do mundo de 1970. O Jairzinho está fazendo 73 anos hoje. Joel Santana, técnico de futebol brasileiro, fazendo 69 anos hoje. A Simone, cantora Simone, fazendo 68 anos no dia de hoje. Cláudio Manuel, humorista brasileiro, completando 59 anos hoje. E a Ingrid Betancourt, aquela política colombiana, foi sequestrada, ficou grávida, teve filho, inclusive, enquanto prisioneira das Farc, depois foi libertada, e foi viver em Paris. Foi dar aulas, não sei de que classe, de que disciplina, me parece que sociologia. Bom, são esses os aniversariantes de hoje. Fala aí, Bittencourt. Tem um episódio que foi escondido da mídia, que a França tentou um resgate, porque ela era cidadã francesa também. Ela tinha dupla cidadania. Tentou um resgate e o resgate fracassou para pegar das Farc, que ela estava sendo refém. E era uma mulher muito bonita. Você vê o que é aquilo que nós falamos da síndrome de Estocolmo. Ela se apaixona pelo seu sequestrador, tem um relacionamento e tem um filho com esse guerreiro. E não é uma mulher qualquer, foi candidata à presidência da República na Colômbia. Era senadora quando foi. Era senadora respeitada até pelos narcotraficantes, Pablo Escobar, tinha admiração por ela. A síndrome de Estocolmo funcionando a todo vapor. Porque a síndrome de Estocolmo prova sempre aquilo que eu falo e as pessoas me criticam. A mulher tem uma certa atração pelo mais forte, pelo poder, pela força. Quando eu digo a força, não é a força da brutalidade, é uma força intelectual e do momento que ela está vivendo. O senhor lembra de um cidadão chamado Randolph Hearst, dono do maior conglomerado de empresa? A filha dele, a Patrícia, ela abriu mão de uma fortuna para entrar... Se apaixonou pelo guerrilheiro. Se apaixonou por um guerrilheiro americano. Pelo sequestrador dela. Interessante. Patrícia Hearst. Casou com ele. Boa noite, bancada linda. Eu adoro o programa e também gosto deste tumulto, pois parece uma turma de 2º grau na sala de aula. Isso é, todos falam juntos e não se sabe quem começou. Isso aí. Esqueci do nome, Vera Flor, de Porto Alegre. Que nome bonito, né? Flor. Vera Flor. Que bonito é esse relógio do Chicão aqui. Bom, outra coisa que circulou esse final de semana o outro é um Armani foi um áudio atribuído ao juiz. Tu tem esse áudio, Gustavo Vitorino? Acho que eu passei para ti. Tu não ouviu?
Qual é do juiz? Eu tô sem meu telefone aqui. Não, tem um juiz que está sendo... Que o Gilmar Mendes... Esse áudio, tá? Esse juiz... Eu ouvi esse áudio. Glaucenir Oliveira. Tá circulou nesse final de semana, tá? Esse áudio atribuído a esse juiz eleitoral, Glaucenir Oliveira, da Vara de Campos dos Goitacazes. Aquele que mandou prender o garotinho pela primeira vez, tá? E aí ele fala muitas coisas e a mais grave é que ele diz que o Gilmar Mendes ganhou dinheiro para soltar o garotinho. Ele sugere mala. Ele mala. Diz, pois é, tudo é isso uma que ele mala fala. e uma mala grande. Uma mala grande. Uma e agora o Gilmar Mendes pediu ao Corregedor Nacional de Justiça que tomem providências para investigar o áudio em que é acusado de tomar propinas, não, de receber propinas, para soltar o ex-governador Antony Garotinho e tirar a tornozeleira da Rosinha Garotinho. Mas o cara fala muito bem. Se não é ele... É alguém com... A fala com eloquência. Com contundência, com eloquência. Exatamente. O áudio foi colocado... o áudio foi colocado... Num grupo fechado de juízes do norte do estado do Rio de Janeiro. Isso aí. Esse juiz é um juiz da cidade de Campos. É o juiz que condenou o Garotinho e a Rosinha, que são conhecidos, o Garotinho e a Rosinha são conhecidos lá no norte do estado do Rio de Janeiro, cidade de Campos e região. E esse juiz, eu recomendo que as pessoas ouçam, é uma pessoa que fala com uma dicção perfeita, com eloquência, eu acreditei que é um juiz. Fala com convicção, o que leva a crer que é um juiz de direito ou alguém com uma formação superior. Ele fala com os colegas, ele usa termos e fala assim... E ele diz, olha, a gente está cansado... 3 minutos, eu acho. Ele usa expressões como nós estamos cansados, tem um colega que já não quer mais participar do processo, porque o juiz pode se declarar impedido, sem necessariamente apresentar a justificativa. Ele se diz de foro íntimo e pronto, é afastado do caso. Os juízes vão começar a se declarar impedidos nos processos que o Gilmar Mendes começar a dar habeas corpus. Exatamente. Porque ele dá a entender que o Gilmar Mendes está levando grana nos habeas corpus que ele está concedendo. E a mala foi grande. A mala foi grande. Diz assim, então... É uma gravação polêmica. Se for realmente de um juiz de direito, o Gilmar Mendes vai ter que tomar cuidado, porque ele pensa que está escondido na capa preta lá de ministro do STF, mas os juízes são muito unidos. Olha o que estão fazendo aí agora com o negócio da coisa. Eles vão se unir, eles não vão deixar partir para dentro de um juiz assim. O Gilmar Mendes, se quiser punir esse juiz, o Gilmar Mendes vai ter dificuldade, porque a insatisfação com o Gilmar Mendes não é desse juiz, é da categoria toda que está se sentindo desprestigiada. E com isso o Gilmar Mendes vai acumulando inimigos. Ele já não anda na rua. Não pode andar na rua. O Gilmar Mendes não consegue mais andar na rua. Bom, porque as pessoas querem matar ele, né? Sim. Não são as pessoas ligadas à população. O Gilmar Mendes é o inimigo público, o inimigo da opinião pública número 1 do Brasil. Ele conseguiu passar o Temer. É capaz do Temer atravessar uma quadra da Rua da Praia e não pegarem ele. O Gilmar Mendes não consegue. Que horror. Por quê? Não, mas é que está escancarado a história. Mas o juiz, se confirmando essa gravação, enfim, esse áudio, ele não teria que provar o que ele disse? Sim, das malas de dinheiro. Sim, o juiz teria que provar, mas é que a conversa do juiz, ela não foi aberta. Imagina o seguinte, nós temos um grupo... Nós temos um grupo da atualidade. Muito bem. Aí a gente resolve conversar e eu digo, pô, Magda, aquele óculos do Chicão hoje era mais bonito que ele usou ontem, tu não acha? E a Magda diz, eu não acho, achei o do hoje até meio feio, coitado. Pô, tá. Uma conversa nossa, privada de um grupo. Essa conversa saiu de dentro do grupo, alguém tirou a gravação e lançou na internet. Lançou e correu loucamente por aí. E aí, meu amiguinho? Não foi mais ou menos que nem aquela do Lula e o Marrone em Pelotas? Não, porque não era uma conversa entre as pessoas, Chicão. Não era assim, ó. Era este juiz, a quem é atribuído, falando no grupo, disse, amigos, eu quero avisar que isso não dá mais, fulano vai se dizer impedido, não sei o que, e o que está rolando é que tem uma mala no meio disso aí. Tá fazendo uma mala grande, nós estamos fazendo papel de bobo, não dá mais. Eu assisti no Jornal da Globo sexta-feira de noite, eu achei que o editorial da Globo
mais ou menos deu uma indireta nisso aí, que diz que o garotinho e a esposa dele tiveram um privilégio que os outros não tiveram. Pois é, então, por sabe? isso, Passaram não só o Natal em casa, mas onde quiser passar. E entra em casa de tornozeleira, mandou tirar a tornozeleira da mulher. O barato aquele, o barato aquele, não sei o rei quê. da O transporte. Gilmar solta todo mundo. E aí a irmã dele arrumou um cabide num conselho de uma estatal para ganhar 30 pau por mês. E ele disse que não tem nenhum problema com isso. E o Ele acha Cabral, que tá se ele tudo soltar certo. o Cabral, aí caiu o país, né? Eu acho que soltar o Cabral vai ser difícil, sabe por quê? Porque o Cabral tá jurado. E já tá, então, e também tem isso que já tá Eu acho que condenado mata numa o série de Cabral. coisas. É. Né? Não, o Cabral não dá para soltar. O Cabral Ele já tem 17 judiciamentos. A última contagem é no 17. Agora são 17. A última contagem é no 17. Tá no 15, agora são Soltar 17. um cara assim Nem não dá. 51 milhões. Não Como dá, no apartamento do Gedel. Não. Não adianta. Mano Barcelos. Olha, pelo menos 4 em cada 10 brasileiras já relataram ter sofrido assédio sexual, segundo pesquisa da Datafolha divulgada sábado passado. Pelo jornal Folha de São Paulo, o Instituto mostrou que o índice de mulheres que já vivenciaram o problema é de 42%. Então, mais de 4 em cada 10 mulheres. Né? O índice de mulheres que relatam ter sofrido assédio sexual sobe para 45% se consideradas apenas as mulheres entre 16 e 24 anos. Em relação ao nível de escolaridade, o percentual é maior entre as mulheres com nível superior à lei. 44% contra 13% das mulheres que têm até o ensino fundamental. Segundo o levantamento, o assédio acontece com maior frequência na rua e também no transporte público. Eu acho que é uma pesquisa interessante, feita pelo Estado de São Paulo, onde 4 mulheres já sofreram assédio sexual. Parece que pegou uma moda no mundo. Eu acho que assédio sexual é uma coisa muito interpretativa também, né? Eu acho que é muito relativo. A partir do momento que a mulher se sente então, assediada. na noite, todo mundo recebe um assédio sexual. Vai ter um assédio. E aí, verdade. como é que se que pode se caracteriza? discernir? Eu também acho, Discernir, muito né, cara? É uma coisa diferente. Como é que se O que é caracteriza assédio, o que é isso? uma cantada. Exatamente. Isso é uma A gente falou pesquisa, né? As mulheres se isso é uma disseram. coisa meio- Lá pegaram a moda, né? Agora todas lá, aquelas de Hollywood lá, que sempre houve O isso ano aí, de né? 2017 foi exatamente isso, né? As mulheres falando dos Mas eu acho que o assédio sofreram sexual a vida toda. não deveria ser apenas verbal, deveria ser físico. O cara tentou agarrar a mulher à força. aí sim, Mas eu acho que é isso aí. Mas a Isso aí violência- é mais grave ainda. Mas a Ela falar- violência verbal, ela também é algo muito Mas a sério. violência verbal Que eu acho que é uma coisa muito relativa. Sim. Não, mas daí eles usam. Se a gente for pra cama, tu ganha a promoção X. Ou se tu ganha o papel não sei aonde, aquele que tu tanto quer. É uma forma de assediar Mas eu acho que também, aí então, é não uma precisa proposta indecorosa. Tem até um filme, Proposta Indecente, com o Robert Redford, que fala que isso não é assédio sexual, isso é uma proposta que o cara fez da mulher. $1 milhão Se a mulher de quer dólares. aceitar, aceita. Não quer, não aceita. É que assim, ó, se a mulher alguma vez deu alguma abertura, aí tudo bem, o homem pode fazer a proposta se que ele der quiser. abertura, Agora, não se a vai mulher pagar. nunca teve um posicionamento de dar a abertura, de deixar a pessoa ter a abertura que eu falei. Sério, não dá bola, sério. E de deixar com que essa pessoa tenha liberdade de fazer essa proposta, daí é diferente. É isso que não tá entupido, né, Marcelo? Magda, eu te pergunto uma coisa. Eu sou dono de uma empresa, Magda. Você vem querer trabalhar na minha empresa. Eu digo pra você o seguinte, tudo bem, querida, o emprego é seu. Se você ficar comigo, é seu. Você é assédio sexual ou não? Eu acho que não. Eu também acho que não. É uma proposta. Eu acho que é uma proposta. Cada um vai pegar ou largar. Porque a série ali fica com um namoradinho de Assédio graça. pra mim, sem nada. é... O pior assédio sexual é aqueles que não levam nada. Pra mim é assédio. Pra mim é assédio e desvalorização Não, eu não do acho. trabalho da mulher. Eu não acho. A Magda concorda comigo. Os dois estão atrelados neste caso. A empresa ali, eu faço o que eu Você quiser. já foi agredido sexualmente? Já fui, já recebi, então assédio. Tem mulher que diz o seguinte, quer ganhar uma grana, sai comigo. Quem quer viajar, fica comigo. Eu não aceito. Deve receber muito. O coleguinha é assediado. Gogo Boy. Chamar de Não dançava de gravatinha. Eu sou prostituta, então. Mas Chamou isso. então o respeito não existe. Nessa mas linha existe de preferência. pensamento, o tal do teste do sofá, tu acha super normal. Não, aí eu acho. Mas não, é a mesma coisa. Não, mas se a mulher quer, Não. Ok. não é uma empresa pública, eu acho normal. Deixa a empresa do cara e faz o que para quiser. ganhar a
mulher. Mas ela foi porque ela quis. Foi porque ela Assédio é quis. outra coisa. Não, eu acho que isso Chicão, eu tu não pode culpar alguém, Chicão. Tu não pode culpar alguém por gostar de moleza. Deixa te assediar. Gostar de moleza, olha só. Bom, olha aqui, gente, agora me ofendendo, vamos falar de uma coisa. Marne, tu é o mais centrado, Marne. É assédio ou não é assédio? A empresa é privada, é tua. A empresa. Tu entrega quem tu quiser. Marne. Eu vou falar, vou poder falar? Não, é Se que eu eles puder não falar, estão não adianta. escutando. Eu acho o seguinte, que a mulher, se o cidadão chegar para ela tem todo o currículo dela está ok, tudo perfeito, ela está perfeitamente adaptada a ter aquele cargo. Aí o cidadão, te dou o cargo, se você for para a cama comigo, pera um pouquinho. Eu acho que é um assinte a mulher, sinceramente. Assinte a mulher, mas não é assédio. Não é assédio. assinte a mulher. Assédio é se alguém me assinte a pega mulher. num canto. Ele não está pressionando, ele está fazendo um business, quer ficar com E é uma coisa que eu não O problema é teu. O Mário Fofoca não entendeu o business lá. Não, o Marne não disse que acha que é assédio. O Mário Fofoca não entendeu o business lá. Como você É um acredita assinte. que A camisa cadê do Mário Fofoca? eu sou Lembra do Mário Fofoca? Aquele... Sou vitorino, sou me decepciono. O Vitorino é dono de uma bancada de advogado enorme. Chega uma gata maravilhosa, quer fazer um estágio aí Ele o faz Vitorino vai dizer, fica comigo, o estágio tá na mão. Aí, ó, chega aí assédio. Então vai no outro cara lá. O senhor faz isso? Se ele fizer, ele tem Ele vai pra cima mesmo. Ele vai pra É cima. assédio. É assédio. Ele não faz com Ele vai nas ganhas. Aí é assédio. Mas não consegue nada. Não consegue. é uma outra coisa. Não, Nós pega a tivemos- desempregada. O que é isso? É uma forma de coerção. mas aí o nome é coerção. Mas é a mesma coisa. Assédio não sei, é coerção. eu não acho. Não é coação isso. Coação é quando tu pressiona. Não, coerção. Assédio uma das definições é exatamente essa. Tu não precisa botar a mulher na parede e dizer fica comigo. O simples fato de usar o poder em cima da mulher pra dar uma promoção, ou pra dar um emprego, ou pra dar um papel, Isso, é um assédio. então, cara, e se eu chego pra uma mulher e dizer assim, oi, querida, eu vou pra A Cancún pessoa de pode não férias topar. agora em fevereiro, uma semana tu não quer ir comigo? Isso é Aí outra nós vamos coisa. pra Cancún, vai ser tudo all inclusive. A mulher diz, não. Então, tchau, fica trabalhando aí. Aí vai pra outra. Ah, mas é que, Chicão, isso foi um convite. Isso é um convite para uma Mas o pessoa outro que tu também fez um conhece. convite pra trabalhar na empresa dele. Não é em um local de trabalho onde tu vai Olha lá aqui, tentar ó. uma oportunidade Assédio e a pessoa sexual ela te em oferece sentido isso. amplo é toda forma de avanço sexual não consensual. Em sentido estrito, é um tipo de coerção de caráter sexual praticada geralmente por uma pessoa em posição hierárquica superior em relação ao subordinado. Avanço. Embora o contrário também possa acontecer, normalmente em local de trabalho ou ambiente acadêmico, etc. Porque uma noite é só assédio achando que sexual, não. porque os caras cheios de Mercedes conversível, baby V, e diz, oi, gatona, vamos dar um rolê na Olha noite, aqui, ó, aí eu pago teu celular. exemplos clássicos são as condições impostas para uma promoção que Olha envolva aí. favores sexuais ou a ameaça de demissão caso o empregado recuse o flerte. Mas com o nenhuma superior. dessas duas situações foi a que nós colocamos. Exatamente a mesma, Não, Magda. não. Uma Não, coisa a é tu Magda tem trabalhar razão. pra A Magda tem razão. Não, uma coisa é tu trabalhar. É o meu entendimento. Claro, é tu eu trabalhares mesmo, num lugar e a pessoa te colocar essa condição para te promover ou, se caso contrário, te demite. Isso eu acho. Agora, a pessoa diz assim, tu quer trabalhar comigo? A empresa é minha, tu fica Tu comigo. não tá trabalhando comigo. Tu quer trabalhar comigo? É a mesma Mas coisa. é a mesma coisa. Mas tu não é nada... Não, é a mesma coisa. É a mesma proposta. Eu não acho que é isso. É a mesma É proposta. a mesma coisa do teste do sofá. Você que só também vai envolve ganhar a uma oportunidade. hierarquia daquele que seleciona as pessoas. Ele está usando o poder E dele. aí eu te Exatamente. pergunto, usando pergunto, por que o teste do sofá para entrar num lugar e ninguém denuncia É, e e outras acontece coisas o teste do denunciam? sofá. Então não é a mesma coisa. Mas é que só não denuncia aquela Espera só um pessoa. pouquinho. Isso aconteceu aceita. durante anos e a mulher durante anos foi submissa e aceitou muito tempo isso. Agora existe uma revolução das mulheres no sentido de não aceitar mais esse tipo de Ah, bom, comportamento. mas aí cada As uma tem o mulheres seu aceitam, só depende do salário. Se o salário é alto, a mulher não vai dizer que não. Espera, como que não? Ai, que isso, Chico. Normalmente Espera assim, um pouquinho, com o não. salário de 1.000 pila, Aí tu é tá assédio colocando a mulher, sexual. todo mundo no mesmo nível, todo mundo no mesmo Com patamar. salário de 10 Espera mil, só um meio pouquinho. turno, não é assédio.
As pessoas já estão falando de coisas diferentes. Eu não acho que Ei, Vitorino, 10 mil pra ser até secretária. pode ser legalmente caracterizado assédio. Não estou Não é discutindo assédio, o cara foi contigo a lei. elegante. Mas eu não disse um acho. amigo meu, Eu não amigo meu que Capacidade disse, eu profissional não da pago mulher, né? mulher, eu dou 500 pro táxi. Tá. Olha aqui, ó. É uma coisa mais natural. É uma forma de O interpretação. Vitorino tem toda a razão, é o que mais acontece. Puxa saco. Acontece. Por isso que vocês acham tão normal. Agora que não é certo, não Mas é isso certo. acontece invertido também. Ou tu acha que o cara vai Claro, mas pagar? também é assédio. Coitado do Chicão é Então assediado. sofre assédio sempre, mas ele O topa. Chicão é entendeu? assediado. Eu topo, sem querer. Ele gosta. Ele gosta, vou ele pelo topa. prazer. O Chicão é facilzinho. O senhor já foi assediado por homem? Foi. O que os homens estão dando em cima de mim no Facebook, querido? Bah, Que não, isso, Nato Antônio? indo Acho assim, que vamos para acho Buenos bom a Aires. gente começar a pensar em terminar eu esse fico programa. fazendo Já, aquelas acabou, poses com as minhas camisas, eles acham que eu vou para tudo que é lado. aí. Chicão, tô fã. Mas Tudo tá que eu rolando achando- isso. Tudo que tu falou das mulheres agora estão achando de Estão ti. fazendo de mim Mas isso que aí. coisa mais bem feita. Estão querendo me usar isso aí. Mas eu Senhoras digo e não. senhores, com essa notícia nós vamos encerrando o programa. Durmam com esse barulho. Um beijo, até amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, tá? Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.